Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. Neste vídeo vamos falar de mais uma dica de PHP, desta vez uma dica sobre arredondamento de valores. Então, o que vem a ser esse arredondamento de valores no PHP? Basicamente, você em alguns momentos tem aqueles valores que são quebrados, né? São os pontos flutuantes, os valores decimais. Mas há situações que você precisa fazer o arredondamento desses valores e consequentemente, o arredondamento ele vai transformar um ponto flutuante num número inteiro. Então, o PHP ele dispõe para a gente algumas funções que são responsáveis aí por fazer o arredondamento dos valores. Beleza? Então, essas funções elas tanto podem fazer com que o valor seja arredondado para cima, né, ou para baixo. Beleza? E tem também uma função que ela sabe qual é o arredondamento mais próximo para ser realizado. E a gente vai ver cada uma dessas funções. Então, caso você não saiba quais são essas funções ou nunca utilizou uma delas, então acompanhe a gente neste vídeo e vamos descobrir juntos. Aproveitando, peço para que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like aí para que esse vídeo possa ser alcançado por ainda mais pessoas e para que o nosso conteúdo seja aí reconhecido. Beleza? Então, pessoal, vamos nessa. Primeiramente aqui, eu vou definir aqui o comando echo e eu simplesmente vou chamar aqui a primeira função. Tá? Essa primeira função aqui é o floor. Beleza? Esta função ela é responsável por fazer o quê? O arredondamento do valor para baixo. Então não importa, por exemplo, o valor que está na casa decimal. Ele sempre vai arredondar para baixo o número. Se for, por exemplo, 10.5 vai arredondar para baixo. Se for 10.2 vai arredondar para baixo. Se for 10.9 vai arredondar para baixo. Então, como é que eu sei disso? É muito simples. Vamos fazer alguns testes aqui. Tá, eu vou colocar aqui floor aqui 1 e vou justamente dizer o seguinte, tá? Eu vou passar aqui um valor qualquer, 9.3, tá? Então o 9.3 eu vou até colocar aqui na string floor 1, tá? 9.3. Esse valor ele vai ser arredondado para baixo. Como é que eu sei disso? Vamos executar e vamos descobrir qual que vai ser a saída. Então eu vou abrir aqui o terminal embutido da minha IDE e vou executar este script. Então dica 13. Tá lá. O valor 9.3 ele foi arredondado para 9. Ou seja, ele arredondou para baixo. Agora vamos fazer um outro teste. Vamos supor que o próximo valor aqui a ser arredondado seja, por exemplo, um 9.8. Na matemática, 9.8 automaticamente a gente arredonda para 10. Certo? Mas aqui, utilizando esta função, ele vai permanecer no 9. Então vamos lá, vou substituir aqui, 9.8. Ao executar aqui, tá lá, 9.3 ele arredondou para 9. O 9.8 ele também arredondou para 9. Então perceba que independentemente do valor que eu coloque aqui, ele sempre vai arredondar para baixo. Tá? Mesmo que eu colocasse, por exemplo, aqui um 9.5 ou um 9.9. Beleza? Então vamos lá. 9.5. Se eu colocar aqui o 9.5, tá lá. Arredondou para 9. Beleza? Então perceba que um número decimal ele foi arredondado para baixo, né? E automaticamente ficou como sendo um número inteiro. Beleza? Essa é uma maneira. Então o floor, tá? Eu vou colocar aqui o floor arredonda o valor para baixo. Beleza? Agora a gente vai ver uma outra função que ela é bastante utilizada principalmente em paginação, quando a gente faz paginação no PHP. Essa função é a sail.
Tá? Essa função, ela arredonda o valor para cima. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui sale. E vamos colocar aqui, agora vamos mudar o número. Eu vou colocar aqui o valor 10.1. 10.1. Beleza? Então, tá aqui. Meu valor 10.1. Ao fazer isto e executar aqui o nosso script, tá lá. Perceba que ele arredondou para 10, né? Ou seja, permaneceu em 10. Opa, perdão pessoal, esqueci de substituir aqui, tá? Agora sim. Aê! Então vamos lá. 10.1 virou 11. Se fosse na matemática mesmo aqui, né? Na matemática do nosso dia a dia, esse valor aqui seria arredondado para 10, né? Ele não seria arredondado para 11. Então, vamos fazer mais um exemplo. Deixa eu fazer isso aqui que fica mais rápido. Então, vamos lá. O 10.5, por exemplo. 10.5, ele vai ser arredondado para 11. Então, também está funcionando. E se eu colocar aqui, por exemplo, um 10.10 ou um 10.100 aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Também ele arredonda para 11. Então, perceba que independentemente do valor que eu passar na casa decimal, né, aqui, ele sempre vai arredondar para cima, diferentemente da função floor que arredonda para baixo. Então, basicamente a sale, né, essa função, ela é o oposto desta função aqui, da floor. Beleza? E esta função sale aqui, ela é bastante utilizada quando a gente tem que fazer paginação no PHP, porque a gente precisa arredondar para cima. Geralmente, por exemplo, a gente tem os registros, e quando vem os registros e aí no nosso cálculo dá um valor quebrado, então a gente automaticamente já interpreta como sendo mais uma página. Então, por isso que a função sale é bastante utilizada aí na paginação. Beleza? Legal. Agora a gente tem uma outra função que ela arredonda tanto para cima quanto para baixo, dependendo do valor que for a casa decimal. E qual que é esta função? Esta função é a round, tá? Então, ela arredonda os valores tanto para cima quanto para baixo. Então, vou colocar aqui, arredonda valores tanto para cima quanto para baixo. Então, como é que a gente vai testar? Vou colocar aqui a função round, né? E vamos lá. Vamos supor aqui o número 7.3. Vamos usar aqui a nossa função round e vamos chamar aqui também o valor 7.3. Esse valor ele vai ser arredondado para 7. Por que para 7? Porque para ser arredondado para 8, precisa ser um valor maior aqui. Então, como o valor é menor do que 5, né, ele vai arredondar para 7. Então, tá aqui, ó, a prova disso tá aqui. Então, 7.3 foi arredondado para 7. Beleza? Agora, se por exemplo eu fizesse o seguinte, colocasse aqui, ó, 7.6. Tá? E mudasse aqui também, 7.6. Deixa eu colocar aqui aqui é o exemplo 1 e o exemplo 2. E executar, ele vai arredondar para 8. Tá lá, arredondou para 8. Tá vendo? E se eu colocasse, por exemplo, o 7.5 aqui, o que ele vai fazer também? Vai arredondar para 8. Agora, se eu fizesse o seguinte, 7.49, ele vai arredondar para cima ou para baixo? O que vocês acham? Para baixo, porque 7.49 é menor que 7.5. Então, automaticamente ele já arredonda aí para baixo.
Beleza? Então, perceba que o PHP ele dispõe para a gente de algumas funções que são bastante úteis. E eu particularmente eu já utilizei bastante a função round, já utilizei bastante a função sail, utilizei muito pouco a função floor, mas são funções que quando você precisa, elas te ajudam bastante. Beleza? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, né, de hoje aí, que foi fazendo aí a demonstração de arredondamento de valores utilizando essas três funções, a floor, a sail e a round, né? São funções bastante úteis aí também, caso você precise aí fazer um tratamento, algum tratamento específico aí com algum valor, precisa dele arredondado. Então você já sabe que o PHP dispõe para a gente aí essas três funções bem bacanas, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Peço novamente para que vocês se inscrevam no nosso canal e deixem o seu like aí no nosso vídeo para que o conteúdo seja alcançado por ainda mais pessoas e para que o nosso trabalho aí seja recompensado também, para que conteúdo como esse continue chegando aqui no canal de forma 100% gratuita, beleza? Então, um forte abraço e até os próximos vídeos.